Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer algumas coisas bem legais pra gente, falando sobre a minha trajetória como investidor e também trazendo algumas movimentações da minha carteira, né, como prometido. O vídeo vai ser uma parte só, né, mas ele foi gravado, né, em duas partes. Então a primeira parte é hoje, no dia 27/4, para eu mostrar um pouquinho, agora meio-dia, tá? Eu ainda não almocei, daqui a pouco eu vou almoçar, mas eu queria mostrar um pouco de como o investidor ele vai selecionando os ativos. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, então se você é de baixa renda, se você está estudando para investir, vai depender um pouco da sua jornada de trabalho e da dinâmica do seu trabalho. Se você trabalha home office e o tempo, né, o seu trabalho permite, você pode ir estudando alguma coisa sobre investimento ao longo da semana. Mas no meu caso isso fica bem complicado. Não que eu não estude, mas o aprofundado, né, dos investimentos mesmo, vamos dizer assim, o grosso, né, eu deixo realmente para o final de semana, onde eu vou sentar, onde eu vou parar, vou ler, vou anotar, tá? Então durante a semana eu vou vendo, principalmente ouvindo sobre investimento no YouTube. E no final de semana eu vou, sento, estudo e preparo mais ou menos o que vai ser. Então, nessa semana eu queria mostrar o seguinte. Eu já li o relatório do Rodrigo Medeiros, e ele geralmente faz o relatório semanal, né? Essa parte, tá vendo? Eu entrei aqui, né, sem a minha conta para mostrar a parte que é gratuita, que é pública, tá? Então aqui ele vai dar um panorama geral, fala que é muito comum, devia ter comprado mais, o investidor sentir isso, principalmente porque agora subiu um pouco, né, os fundos de investimento imobiliário, mas ele fala que para não se travar, tá? Ainda tem muita oportunidade. E vale a pena você dar uma olhada, pesquisar lá, você vai encontrar nos relatórios, você entra no último dos FIIs, você encontra essa parte aqui. Aí ele fala sobre carteira recomendada, destaques das semanas, e aí ele segue para cada um. E o que me chamou a atenção foi esse FITO 11. Eu nunca tinha ouvido falar dele, tá? Eu não vou entrar na questão de se o Rodrigo ele recomendou ou não, porque aí teria que ser pago, né? Mas eu achei bem interessante e fui dar uma olhada. Só para vocês terem uma ideia, esses são os ativos que eu sigo, né? E é impressionante como subiu, tá vendo? A Alus subiu, fundo de investimento imobiliário, bastante deles subiram bastante. O FITO 11, ele subiu, mas ele continua com desconto em relação ao valor patrimonial bem elevado. Tá vendo? Ele está um PVP de 0,81. Além disso, quando você vê o BDR meu lá, ele, dando bem que ele também subiu, tá? E me incomoda sempre quando sobe. É meio estranho, mas eu me sinto muito mais confortável em aportar quando eles estão caindo. Tanto é que até o dia 15 geralmente eu costumo ter comprado tudo que eu preciso, só que dessa vez eu segurei um pouquinho, tá? E me chamou a atenção esse FITO aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse fundo de investimento imobiliário. Ele está pagando bastante, 15,11% de yield. Ele está descontado em relação ao patrimonial, já estava mais descontado, mas ainda continua com desconto elevado. O pagamento dele deu uma caidinha aqui, normal, como eu já vi que é por IPCA, é normal ter caído porque ainda veio baixo, provavelmente nas próximas ele vai dar uma subidinha, tá? Vamos dar mais uma olhada. Patrimônio líquido dele, o que eu achei interessante e bem legal é que é um fundo bem antigo e eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, pelo menos não lembro, né, de ter estudado ele ainda. Ele é um fundo pequeno, tá? 150 milhões. Hoje em dia para o mercado isso é pequeno, porque já tem fundo de bilhão, né? E aí o relatório gerencial, a gente vê algumas coisas interessantes aqui. Taxa de performance. Não tem taxa de performance, tem uma taxa operacional de 1,10%, depois ele até discrimina o que seria cada uma delas. Uma coisa que eu gostei bastante é que eles têm a live mensal no YouTube, eu já ouvi e gostei bastante, tá? Me agrada muito essa transparência que os fundos de investimento imobiliário têm, tá? E aqui eles até deixam a gente navegar você clica ali, você já é direcionado, tá? Mas vamos passar aos poucos. Que ele dá um panorama geral do que está acontecendo com a carteira,
vale a pena quem for investir, se for investir, estudar, tá? Ele explica por que vem um pouco abaixo, tá vendo? O resultado recorrente no mês foi impactado negativamente pela quantidade de dias úteis, 19 dias. Pelo não pagamento da parcela de juros do CRI Manhattan e principalmente pelo patamar de inflação, considerando a defasagem de 2 meses do portfólio, normal. Em janeiro, a inflação veio baixa e a gente que já acompanha sabe que é normal ter 2 meses de defasagem, às vezes é 1 mês de defasagem, depende um pouco do FII, né? Nesse caso aqui ele explica que tem esses 2 meses de defasagem. Ele fala sobre o impacto no mês do não pagamento, equivalente a 0,07 por cota. Conforme informado nos últimos relatórios, a equipe de gestão possui um pipeline indicativo de novas operações em diferentes fases de estruturação. Todas as operações possuem um lastro pulverizado, fluxo de recebíveis e garantias reais em excesso frente ao saldo devedor dos CRIs. Abaixo, apresentando mais detalhes sobre essas operações e expectativas de liquidação. Então aqui ele está explicando, né, que esse CRI Manhattan que não fez o pagamento, ele fala que o impacto é de 0,007 por cota, então é um impacto marginal, embora seja relevante, tá? Não é de se desprezar não, porque é uma cota de base 10, então é algo relevante. Mas ele explica, né, que todas as operações possuem lastro pulverizado, fluxo de recebíveis e garantias reais em excesso frente ao saldo devedor dos CRIs. Abaixo apresentando mais detalhes sobre essas operações e expectativas de liquidação. Então tem aqui umas alocações previstas, tá? Quanto do PL e data da liquidação prevista. Vamos lá. Atualização. Conforme informado nos últimos relatórios, a operação segue inadimplente com a parcela de juros devido, principalmente um atraso no fluxo de recebíveis cedidos. A operação tem como lastro principal o fluxo de recebíveis atuais e futuro de 2 empreendimentos localizados em Fortaleza e em Terezinha, comercial. Então, ele explica que a garantia é uma garantia que supera tranquilamente o saldo devedor, ok? Que o valor do terreno também é maior do que o saldo, né, do CRI. Então, eles estão numa posição que eles estão considerando seguro, tá? Eles estão no final da operação e tem algumas garantias que, segundo eles, garantem que o pagamento vai ser executado, tá? De uma forma ou de outra. A parte ruim é que pode demorar, né? Quando você entra nessa parte de ter que executar as garantias, depende um pouco, né? Mas geralmente é porque você pode fazer um waiver, tem alguns processos que você evita a judicialização, né? Ou execução de garantias. No final das contas, se você executar as garantias, geralmente demora um pouco dependendo do setor que você tiver ali, tá? Então, é claro, depende da estrutura também que foi montada, né? Então, geralmente demora um pouquinho mais, tá? Mas você geralmente consegue repor desde que esteja feito um contrato bem feito, né? Então, vamos lá. Histórico de rentabilidade. Histórico não tem muita novidade. Sim, ele fala que desde o início, mas como ele faz bastante tempo que já está no mercado, então eu acho bem interessante, na verdade, ver esse dos 12 meses e também ver esse acumulado do ano, para ver como que está performando, tá? Eles fazem uma comparação com o CDI. Esse dividend yield eu acho meio besteira, porque o dividend yield aumenta se o valor da cota cair, então não necessariamente isso aqui é interessante, tá? Para um fundo de papel onde talvez oscile menos, não sei, mas eu acho assim besteira, sinceramente. Performance no mercado secundário, eles estacionaram aqui com 11 mil cotistas, composição da carteira, que eu achei bem legal, que eu acho legal de ver. Taxa de aquisição, são taxas de aquisições bem elevadas, mas é porque é loteamento, tem um risco maior mesmo, tá? A exposição deles tem algumas concentrações, principalmente nessas 3 primeiras aqui, tá? O Manhattan, eu acho que realmente não deve se preocupar muito, porque a duration dele é ridícula agora, né? Tá bem próximo já, uma duration menor, né? LTV que é em relação a loan to value,
do empréstimo para o valor. O LTV, quanto menor, melhor. Não sei se vocês lembram, mas se for 50%, quer dizer que a garantia é o dobro, tá? Do que em face da dívida. Então, quanto menor, melhor, tá? Taxa de aquisição média é interessante, IPCA está 10%, CDI está 4%, mas ele só tem 14% em CDI, e IGPM está 9%, mas só é residual, né? Então ele tem esses três que são maiorzinhos, essas três exposições, que é bom dar uma olhada. O forte deles é loteamento. Eu já vi o vídeo, ele fala que o regime deles é regime de caixa, por isso essa taxa de aquisição é tão importante, tá? Porque é só o que vai ser transitado no caixa que vai passar na parte contábil, né? Vai ser contabilizado para o cálculo dos dividendos, né? Dos 95% obrigatório. O forte deles também está, a maior parte está indexado ao CDI, como eu falei. O tipo de lastro é interessante, eles têm 71 que é pulverizados e 28 só que são concentrados. Tá? Eles têm uma estruturação, né, por securitizadora diversificado também. E aí eu só vou destacar um para o vídeo não ficar muito grande, tá? É esse aqui, Manhattan. Vamos lá. O CRI tem como lastro um fluxo de recebíveis das unidades vendidas e de venda de unidades em estoque de 2 empreendimentos localizados em Fortaleza e em Teresina, contando com a alienação fiduciária hipotecária das unidades. A alienação fiduciária das cotas das SPEs, a alienação fiduciária de 4 terrenos do Land Bank do grupo como garantia adicional. Os imóveis têm valor equivalente a 297% do principal do CRI. Fundo de reserva, fundo de despesa, razão mínima de garantia de 250% entre a soma do valor das garantias e o saldo do devedor, coobrigação e aval dos sócios. Então eles têm, como eu falei, o vencimento deles como é mais curtinho, tá vendo? Já está no final, tá vendo? Ele iniciou em 2021, 2021 a 2026, está já na parte final, tá? A garantia deles é bem sólida, né? E bem elevada, né? Pelo que eles comentam aqui. O que eu destaco aqui é essa razão mínima de garantia de 250%. Essa razão mínima, ela garante que o CRI, ele tem um valor que, comparado com a carteira real, ele tem essa razão de 250%. Assim, é muita coisa. É muita coisa. Isso garante que, mesmo se alguém pré-pagar, porque ele é pulverizado, né? Se alguém pré-pagar isso aqui, se muitos deles pré-pagarem, ele não pode ter um saldo devedor que vai ficar inferior a 250%. Então, é uma baita de uma garantia, viu? E aí, eu peguei, por exemplo, esse aqui, tá? Do CRI Manhattan, que é o que está dando problema, e coloquei aqui para o ChatGPT analisar. Eu costumo utilizar bastante o ChatGPT para entender melhor aqueles termos, tá? Alguns, conforme a gente vai lendo e utilizando, a gente já entende. Land Bank, a gente já sabe. Razão mínima de garantia de 250%, esse aqui eu já sabia. Alienação fiduciária e hipoteca das unidades, é normal a gente saber, né? Mas quando junta tudo, às vezes fica meio confuso. Então eu uso bastante para ele explicar um pouquinho melhor para a gente, tá? Então vamos lá. Lastro. O CRI é garantido pelo fluxo de recebíveis de unidades já vendidas, mais futura vendas de estoque é a unidade que ainda não foi vendida. É um pouco mais arriscado do que só recebíveis já vendidos, porque parte da garantia depende da capacidade de vender o estoque. É isso que eles estão com problema. Fortaleza e Teresina, cidades grandes com liquidez razoável no mercado imobiliário. Bom ponto. Garantias, alienação fiduciária e hipotecária das unidades. Se houver inadimplência, o CRI tem direito de tomar as unidades já vendidas e também o estoque. Isso aqui é um pouquinho mais complicado se for residencial, tá? Se for para a moradia da pessoa, porque a justiça ela defende bastante, não é tão simples tirar, tá?
Por isso, além da alienação fiduciária, é bom ter outras. Então, vamos lá. A alienação fiduciária das cotas das SPEs, se necessário, tomam o controle das empresas que estão construindo e vendendo os empreendimentos. A alienação fiduciária de 4 terrenos, land bank. Land bank igual terrenos em estoque da incorporadora, tá? Land bank é só o terreno vazio, tá? E detalhe, esses imóveis valem 297% do valor do CRI, ou seja, mesmo que metade das vendas não aconteça ou tenha inadimplência, existe muita margem de segurança com esses terrenos. Fundo de reserva e fundo de despesa, caixa adicional para cobrir atrasos nos pagamentos, sempre bom. Razão mínima de garantia de 250%, ou seja, o valor das garantias, unidades, mais estoque, mais land bank, tem que ser o tempo todo, no mínimo, 2,5 maior do que o saldo devedor do CRIs. Isso é muito alto, mostra que a estrutura é super robusta, com obrigação e aval dos sócios. Se der ruim, os donos das SPEs são pessoalmente responsáveis. Tá? Pontos de atenção. Parte da operação depende da venda futura do estoque. Se o mercado imobiliário de Fortaleza ou Teresina desacelerar muito, pode afetar um pouco, compensado pelas garantias gigantes, 297% dos terrenos, mais unidades já vencidas. Land bank como garantia adicional, eu também gostei bastante. Terrenos podem demorar a vender em caso de execução, olha isso que interessante. Então eles são uma garantia boa, mas não tão líquidas quanto unidades prontas. Resumo da análise do ChatGPT. Estrutura de garantias é muito forte para padrões de mercado. Localização em capitais boas, alto excesso de garantias. Atenção apenas ao fato de que parte da receita depende de vendas futuras, então o monitoramento contínuo e inadimplência e velocidade das vendas é importante. E aí ele até fala a opinião do ChatGPT, olha que interessante. Para um CRI que envolve estoque, esta é uma das melhores estruturas que você pode encontrar. Se a taxa de remuneração for boa, me parece um risco bem compensado. Se quiser, me manda qual é a taxa desses CRIs, se ele é indexado a IPCA ou CDI, que eu te ajudo a avaliar se compensa estar valendo o risco. Nossa, então a taxa é de 12%, mais IPCA, é uma taxa bem interessante, viu? Ainda mais que foi em 2021, eles conseguiram uma baita taxa. Ok, então eu já li esse relatório, tá? Se vocês estiverem interessantes, entrem lá no, pode ser no Status Invest, clica lá no relatório mensal para dar uma olhada, tá? E aí o que eu decidi, isso é algo que eu faço semanalmente, é muito comum, tá? Como durante a semana eu não consigo sentar, estudar, ver com calma os ativos, durante o final de semana geralmente eu vejo. Então, por exemplo, esse aqui eu gostei e eu quero colocar na minha carteira. O segundo passo é, eu vou dar uma olhada agora, que eles explicam um pouco, né, do processo de investimento do fundo. Vamos lá, aqui ó, que eu comentei das taxas, tá vendo? É essas daqui. Vamos lá. Então, como eu quero colocar eles agora na minha carteira, né, eu dou uma olhada na minha carteira. Primeiro, no saldo disponível. Então, eu tenho R$240 ainda disponível. Além disso, quando eu olho para os meus ativos, eu já selecionei uma aqui, né? Porque aí eu dou uma olhada para ver em relação ao valor de mercado, a estruturação da minha carteira, se cabe eu diminuir a exposição em um, aumentar em outro. Existem dois que eu achei interessante retirar. O HGLG eu acho um baita fundo de logística, vale muito a pena e a gestão deles é sem crítica nenhuma, tá? Só que eles estão pagando pouco e eles deram uma valorizada em pouco tempo que eu coloquei na carteira, bem interessante, tá? Então, eu coloquei, sei lá, o mês passado, deixa eu ver, dá uma olhada aqui. Eu coloquei no começo do mês de março, tá vendo? Foi quando eu comprei a 149 e quase 2 meses depois ele já subiu 7%. Uma das coisas que é legal comentar é que nunca é bom você fazer movimentações tirando o que eles vão chamar do core da sua carteira, que é a estratégia principal da sua carteira. Os bons ativos você não deve vender só porque valorizaram para comprar e investir naquelas que você acredita que tem potencial de valorização, tá? Porque senão é como tem o Peter Lynch, ele fala que é como se você estivesse tirando
as flores e regando as ervas daninhas, né? Então, os bons ativos é sempre bom manter, independentemente se valorizou ou não, tá? Só que para mim, na fase que eu tô de construção de patrimônio, o fluxo de caixa para mim é até mais importante do que só o patrimônio, tá? E como minha exposição no HGLG é muito pouca, e para mim nesse valor já tá caro, e dizer que tá caro é complicado, porque não quer dizer que ele não vai subir mais, tá? Eu acredito que o mercado ele consegue deixar esse preço bem maior, tá? Porque quem quer proteger o patrimônio dele, tem muito dinheiro, sinceramente a gente percebe que não vê muito preço, ele vê a qualidade. Então fundos como a HGLG, como o da Quineia, eles, claro, têm a sua volatilidade, mas a volatilidade geralmente é um pouquinho menor do que os demais fundos, porque o pessoal coloca ele num patamar acima, né? Então o prêmio de risco costuma ser menor e existem preços que eles podem chegar que são absurdos, tá? Mas atualmente eu vejo que o FITO ele vai me proporcionar um fluxo de caixa maior, tá? Com um risco controlado. E lembrando, a minha carteira ela tem ainda muita segurança, né? Eu tenho 11% de arriscado por causa dos fiagros. Médio carteiras fundo de investimento de papel, que são middle risk, eu deixo sempre em amarelo aqui. E então a maioria que está verdinha é o que eu acho, que eu considero seguro. Então minha carteira, a maioria da parte está em coisa que eu analiso, que eu classifico como seguro. Então o que eu decidi fazer agora? Eu vou vender o HGLG, tá? Depois eu vou vender o Vinícius Júnior e o valor que eu retirar disso eu vou colocar no FITO, tá? É claro, eu vou dar prioridade em primeiro o HGLG, tá? O Vinícius Júnior, ele é um fundo bem legal, tá? Ele é um fundo que ainda tem um desconto, não tão elevado quanto o FITO. Ele tem algumas coisas que me incomodam, tá? O patrimônio líquido dele é bem maior, tá vendo? Mas o que me incomoda mesmo é algumas concentrações que ele tem, tá vendo? Residencial Altas Nações, 4, dá uns 10%. Hotel Fazenda 10%, Matarazzo vai dar uns 10%. Por mais que seja uma outra operação, o empreendimento é o mesmo. Então, ele tem algumas concentrações ali que eu acho arriscado, tá? É claro que não é um risco de loteamento, tá? Mas em relação à segurança, por incrível que pareça, eu estou preferindo o FI, ainda mais pelo preço que ele está, né? A minha alocação no Vinícius Júnior, ela era tática, né? Ela era realmente para girar a carteira. Eu coloquei, eu até lembro que eu comentei no vídeo falando sobre que eu queria, que eu via realmente que ele tinha um potencial ali de aumentar os dividendos e de aumentar também a cotação, né, o valor a mercado. E isso terminou acontecendo. Claro que não é uma linha reta, tá? Eu comprei ele, vamos dar uma olhada. Meu preço médio é R$ 75,99. Eu devo ter comprado ele por aqui mais ou menos. E aí ele teve essa valorização aqui, tá? Então, além dos dividendos, eu tive essa valorização. Eu acredito que ele pode aumentar o preço, mas eu não acho que ele vai aumentar agora, quando os seus pares, a maioria está pagando bem parecido, tá? Então, atualmente eu vou vender essa posição, que é um middle risk, e colocar o FITO, que eu vou considerar middle risk por causa das garantias, né? Se não tivesse essas garantias robustas, com certeza eu colocaria ele como high yield, tá? Como um risco mais elevado, tá? Como eu disse, esse vai ser um vídeo que eu vou gravar 2 vezes, vai ser uma parte só, né? Vai ser lançado na quarta-feira, mas em 2 partes para você entender como que eu faço. Provavelmente eu vou fazer a compra na segunda ou na terça-feira, no horário de trabalho. Depois eu gravo para lançar o vídeo na quarta-feira à noite, tá bom?
Eu acho que é isso, gente. Boa noite, gente, tudo bom? Hoje, dando continuidade ao vídeo, né, anterior, hoje eu consegui fazer as compras. Então, hoje, dia 10, consegui vender 2 VCJR, vendi os 3 HGLG e comprei 100 cotas do Fito 11. O VCJR provavelmente eu vou diminuindo posição e o Fito eu provavelmente vou aumentando, tá? A parte ruim do Fito 11 é que ele deu uma subida. Então hoje mesmo ele já subiu, tá vendo? Assim, ele já entrou forte, 7,90, foi subindo até chegar nos 8,11, né? Ainda ele tem um desconto bem elevado, tá? Ainda tem um desconto muito elevado, bem considerável, né? Só foi um pouquinho que ele aumentou. E o dividendo dele, para mim, ainda está bem atrativo, tá? Então, em relação às movimentações que eu fiz, as últimas, né? As principais foram essas. Então, vamos ver em relação à alocação, né? Em relação à minha alocação, alvo, Middle East subiu um pouco, Tijolo está dentro, FOF também está dentro, Fiagro passou um pouquinho, porque até eles subiram. Provavelmente eu vou tentar diminuir um pouco a exposição, tá? Acho que naturalmente eles vão se enquadrar, tá? Hoje, como é de costume, a gente vai dar uma olhada nos dividendos, tá? Então, esses são os dividendos que eu recebi, ok? Nesse 40º mês investindo, né? Então, agora em abril, eu recebi ao todo, vamos dar uma olhada, R$702. Então eu cheguei na barreira dos 700. Tem alguns dividendos que não são recorrentes. Então eu acho que provavelmente ele vai manter acima dos 700. Mas eu acho que não vai subir tanto assim em relação a maio, tá? Mas pelo menos está dentro ali do cronograma. Lembrando que no final do mês eu quero alcançar os dividendos de 750 por mês. Então, estou chegando lá aos pouquinhos, está aumentando os dividendos, né? Em relação ao total dos meus investimentos, 16% são os meus proventos, são resultados dos meus proventos. E esse aqui é o meu gráfico dos dividendos desde que eu comecei a investir até agora, né? Vamos na parte interessante aqui, que é os dividendos, a parte do comparativo, né? Então vamos lá. Para quem ainda nunca acompanhou o canal, eu sempre dou uma olhada em relação aos dividendos e a oscilação em relação ao mês anterior. Então tem aqui o valor total. Esse aqui é o dividendo passado que eu recebi em relação a uma cota, tá? Esse aqui é o dividendo atual, ok? E esse aqui é em relação ao anterior. Então esse aqui está comparando esses dois, né? Só um destaque, tá? Eu tenho que fazer por dividendo por cota, porque ao longo do mês é normal eu aumentar ou diminuir posição, tá? Então o valor total é normal ele ser diferente. O que não é normal é o dividendo atual ser maior ou menor o dividendo passado. Na verdade é normal, né? Mas a gente traz essas observações para conseguir entender melhor o fundo de investimento imobiliário, o que está acontecendo dentro dele. Aqui, para quem tem interesse, é possível ver, né, o gráfico dele, tá? Então dá para você ver se ele está oscilando para cima, se está para baixo. O vermelho é o último dividendo que eu recebi. E isso aqui é só em relação ao recebido por mim, tá? Não é o histórico total. Nos últimos 12 meses. Eu posso ter mais tempo ele, mas vai mostrar os últimos 12, tá? Então, vamos lá. Observando algumas que oscilaram pouca coisa para cima, né? BBFO, ele pagou 3% acima. Ele está oscilando dentro do esperado. Essas oscilações aqui, elas são pequenas e para um FOF é muito comum, principalmente porque eles costumam distribuir tudo, né? Então, é muito comum eles não terem reserva, tá? Como outros FOFs fazem. Ele é um fundo passivo, né? Então ele faz as alocações e
os investimentos, os proventos que ele recebe, geralmente ele reinveste. Se você tiver dúvida, você pode procurar lá, que é o BBF11. Quando você dá uma olhada lá no relatório gerencial, você consegue ver, cadê? Além dos 100%, ele tem um atraso, tá? Então, dele, por exemplo, o último disponível é o de fevereiro, que dificulta um pouquinho. Mas a oscilação dele ainda está dentro do esperado. Tá vendo? Está bem em linha ainda com o que ele tem pago. Fevereiro ele pagou um pouco mais, março também. Em abril ele pagou um pouco mais, mas ainda tudo dentro do esperado, tá? Até agora, sem novidade para se destacar, principalmente porque o relatório dele é mais antigo. Com a subida dos fundos de investimento imobiliário, é possível que algum fundo ele tente fazer algum ganho de capital, tá? Não é muito a cara do BBF11 ele fazer movimentos rápidos, tá? Mas é possível, tá? É que eu não acredito que seja isso aqui ganho de capital, pode ser, mas não é muito a cara do BBF11 não, provavelmente foi só os dividendos oscilando mesmo da carteira que ele tem. Outra oscilação baixa que a gente teve foi o BTCI, tudo dentro do esperado, principalmente porque é um fundo mais indexado ao IPCA, e o IPCA ele vem um pouco mais elevado agora em fevereiro. Provavelmente ainda não está refletindo, mas a gente já consegue ver um aumento assim interessante, né? Tá vendo? 91 centavos, 92, 92, 93, 94. Então é uma oscilação assim dentro do esperado, sem novidades. O BBFO e o BTCI são oscilações bem pequenas. O próximo que a gente vai olhar agora é o KNCA. O KNCA ele subiu bastante. Você vê que o mínimo dele foi 75 nas últimas 52 semanas, né? O valor patrimonial dele já está mais próximo, né? Está uns 7% de desconto e ele pagou R$1, então realmente ele pagou bem menos. Eu já deixei separado aqui algumas observações, eu já li para a gente ler junto, tá? Ele tem 54% em CDI e em IPCA ele tem 42,7%. Tem só um pouquinho aqui em Selic, 3,1% em Selic. Resultado por cota que chama a atenção aqui é que geralmente o resultado tem sido maior e ele tem sempre distribuído um pouquinho menos. Então ele foi formando uma reserva que atualmente está em R$1,05. Eu destaquei aqui para uma melhor orientação dos investidores, informamos que os papéis atrelados à inflação refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA referente aos 2 meses anteriores à apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de março, a serem distribuídos agora em abril, refletem a variação do IPCA referente aos meses de fevereiro e janeiro. Então, fevereiro foi alto, mas janeiro puxou um pouquinho. Além do mais, a gente viu lá que ele tem 42% em IPCA, tá? Então, metade da carteira dele se beneficiou. Agora, em março, como veio 0,56 de IPCA, provavelmente em maio vai subir ainda mais o resultado dele. Outra coisa também que é interessante, eles colocam aqui reserva de resultados e eles tentam explicar por quê. Eu já vi pessoas comentando sobre isso de eles estarem fazendo uma reserva acumulada não distribuída, falando que é um PDD. PDD, para quem não sabe, é a provisão de devedores duvidosos para devedores duvidosos. Ou seja, isso é muito comum em banco, tá? O banco ele tem um PDD que ele estima uma porcentagem para esses devedores duvidosos, para inadimplência, tá? Então, isso é muito comum. Os fiagros, alguns deles estão começando a criar o PDD, para se der alguma inadimplência, se esse PDD está maior do que essa dívida, não tem problema, porque está dentro do cálculo que você estimou, né? E aí, se um fiagro ele tiver esse PDD preparado e a inadimplência for abaixo do que ele está provisionando, contabilmente, né, você não vai sentir, né? Porque ele vai te ajudar a segurar ali os rendimentos, vai continuar distribuindo. Principalmente nos fiagros que eles estão com regime competência, tá?
no regime competência, isso fica ainda mais claro, tá? Então vamos lá. Então, o que ele explica sobre a reserva de resultados? As reservas podem ser utilizadas em inúmeras situações, como por exemplo, na manutenção do patamar de distribuição dos rendimentos do fundo no eventual choque deflacionário, na absorção de eventuais prejuízos na reciclagem da carteira, na mitigação de perdas oriundas dos ativos, dentre outras hipóteses. Assim, sendo bem sincero, isso aqui é um PDD, tá? É só com outro nome, né? Talvez eles não quiseram alarmar o mercado, porque o que acontece? As pessoas, elas estão com o pé atrás em Fiagro, e quando algum gestor fala que vai fazer PDD, eles já imaginam que vai ter inadimplência, até porque o RURA foi exatamente isso que aconteceu. Eles falaram que eles estavam acompanhando, tinha algumas operações que estavam complicadas, né? E aí eles decidiram fazer o PDD e se comprovaram realmente inadimplentes, né? E aí a cotação foi lá para baixo, tá? Uma das coisas também que tem impacto, tá, é a quantidade de dias úteis. Então, em março, tem menos dias úteis. Isso fez com que o CDI ele sofresse um pouquinho. Então, é normal, tá? É normal isso acontecer, porque realmente é em relação a dias úteis. Se você dá uma olhada aqui, nos menores dias úteis, eles sempre têm um resultado gerado menor, tá vendo? Normal, tá? Aqui tem a carteira de crédito deles, realmente misto entre CDI e IPCA. E por último aqui tem um vídeo que ele comenta sobre o resultado dele. Então, basicamente, o que fez o KNCA ter um rendimento menor foi o IPCA ainda não está sendo contabilizado integralmente, tá? Ele está, mas como ele pega janeiro também, e janeiro foi bem baixinho a inflação, então não fica tão elevado. Menor dias úteis, e aí atrapalha um pouco o CDI. E o principal foi eles estarem fazendo essa reserva. Então eles sempre estão com um rendimento acima do que eles estão distribuindo, bem acima, e eles estão fazendo a reserva. Então eles têm um mês praticamente de distribuição para gerar caso dê algum problema. Então, normal, sem problemas, já vou tirar aqui. CCME tem aqui um impacto positivo de 5%, tá? Então subiu um pouquinho, você consegue ver aqui o atual foi 0,084 e na outra foi 0,08. Quando a gente dá uma olhada, a gente vê que o CCME, assim como vários fundos subiram, né? Ainda tem um desconto bem elevado, mas já foi maior esse desconto. Quando a gente vai dar uma olhada lá, ele fala o seguinte: como havíamos destacado no relatório do mês passado, a distribuição é de 5% superior em relação aos meses anteriores. Então, quando a gente pega aqui no mês anterior, eu já deixei aqui aberto, ele fala realmente, nosso cenário básico considera a entrega de rendimentos mensais entre abril e junho no meio da banda, ou seja, 0,84 por 4, 5% em relação aos 8 centavos dos últimos meses. Então eles têm um guidance, tá vendo? Ele coloca aqui, indicamos que o guidance, estimativa de rendimentos mensais nos próximos 3 meses fica entre 0,8 centavos e 0,088 por cota. O guidance é uma estimativa que eles colocam ali com banda superior, banda inferior, para que o investidor ele tenha uma noção de quanto eles têm o objetivo, né, de pagar. Isso é bom porque o investidor ele tem uma previsibilidade maior. A carteira deles, como esse aqui é um hedge fund raiz, vamos dizer assim, ele tem na carteira dele 42% em CRI, 29,4% em imóveis mesmo, 18,4% em fundo de investimento imobiliário, 3,8% em ações e 5,7% em caixa. Esse aqui é as obras que eles estão fazendo, a quadra de tênis e a churrasqueira. Esse é o portfólio deles. Últimas alterações na carteira. Foi uma movimentação aqui nos FIIs, onde ele teve um ganho aqui de 18%, quando ele realizou a venda desse BPML, e teve um ganho capital líquido de 150 mil. Aí, além disso, teve outros destaques positivos.
Ações ele fala que está parado. Os imóveis eles estão melhorando, né? E isso é bem interessante. Quando você vê em relação ao resultado, você vê que o que teve a mais aqui foi realmente o ganho, perda, né, de capital realizado. Quando é perda, eles colocam assim entre parênteses, tá? É negativo. Então, nesse caso, foi um ganho que ele teve aqui nos fundos de investimento imobiliário. Foi o mais relevante que teve aqui, foi a oscilação maior que teve, né? Lembrando também que o resultado que eles colocam aqui, né, foi 79, mas ele tem resultado acumulados não distribuídos de 3 centavos, né? E aí ele pode usar para linearizar os pagamentos. Uma coisa que eu achei legal em relação ao portfólio de FIIs e ações deles é que ali, ó, em junho mais ou menos de 2024, um pouco depois, ele começou a entrar nos FOFs, aproveitando o desconto expressivo que tinha no setor, né? Então é bem interessante você olhar as movimentações dele ao longo do tempo, né? Aqui você consegue ver. Os imóveis, o que eles estão em construção aqui, a quadra, beach, tênis, tá vendo como que eles querem deixar? E a churrasqueira também que está em construção. Isso é bem legal porque valoriza, né, o imóvel e eles podem cobrar mais. E isso aqui é interessante. Aqui tem a ocupação geral e aqui tem o aluguel médio. Então, você consegue ver que desde dezembro de 2022, eles foram aumentando o aluguel. Isso é normal porque eles estão fazendo sempre melhorias. Então, conforme eles vão finalizando uma melhoria, finalizando outra, o aluguel médio ele vai aumentando. Tá? Quando acaba um contrato e outro, eles conseguem reajustar para cima. Você vê que aqui, ó, no final do ano passado, eles tiveram uma caída bem grande na ocupação, mas já voltou para 84%. Isso é normal, porque como ele está subindo o aluguel médio, nem todo mundo quer pagar um pouco mais caro mesmo para ter aquelas opções, né? Então, os inquilinos dele provavelmente vão mudar um pouco o perfil ao longo do tempo. Então, vai provavelmente oscilar mesmo, tá? Aí aqui ele fala sobre o shopping que ele tem. Tem um imóvel Aurora, que aí ele explica que está vago, mas eles estão estudando. Eles explicam que em outubro de 2024 comunicamos ao mercado que a antiga inquilina solicitou a rescisão antecipada do contrato e desocupou o imóvel. Vale destacar que não haverá impacto nas receitas recorrentes, considerando que, na aquisição do imóvel, foi pactuado com a vendedora uma garantia de aluguel equivalente a 200 mil mensais até fevereiro de 2026. Então, por mais que esteja vago, tá? Eles têm até até fevereiro de 2026, quase um ano ainda, para reorganizar, né? Então, eles até colocam ali, dentre as alternativas que estamos trabalhando para a destinação do imóvel, consideramos manter a operação como hotel, conversão para residencial, para renda, locação e ou a venda. Então, eles estão estudando a forma de utilizar esse imóvel, tá? Em relação aos CRIs, ele tem 66% em CDI, 34% em IPCA, e uma das coisas que eu gosto de destacar é que eles vão ter acesso, né, a fundos não disponibilizados ao público em geral. Às vezes vai ser ativos, né, para investidores qualificados ou profissionais. Além disso, eles conseguem fazer aquilo que eu tenho muita dificuldade em fazer, né? Ações de empresas do segmento imobiliário descontadas em relação ao valor intrínseco dos ativos. Então, eles conseguem fazer uma avaliação mais apurada dos ativos, né, das ações. Então, eu acho um fundo... Eu nunca escondi, né, que eu sou bem fã desse fundo, né, do comportamento que ele tem e da abrangência, né, dele. Por último, não menos importante, tem aqui a visão do portfólio-alvo, que é exposição-alvo. Então, imóveis, eles vão ter entre 20% a 40%. Crédito estruturado, 30% a 60%. FIIs listados ou não listados, 10% a 25%. E empresas listadas, de 0% a 10%. Então, isso aqui é bem interessante, porque dá para você entender um pouquinho melhor. Lembrando que eles ainda colocam aqui mix retorno da estratégia, ganho de capital ou renda. Então, quando ele entra em ações, tá vendo? A maior parte deles é visando o ganho de capital. Quando eles vão em crédito estruturado, né, aí é mais para renda e menos para ganho de capital.
Então dá para você ver um pouco da estratégia aqui deles também. Acho que só. No anterior ele explica até um pouquinho melhor o motivo. Ele coloca aqui: as estimativas de distribuição indicadas acima foram baseadas nos rendimentos recorrentes dos ativos do fundo e das reservas acumuladas. A projeção de distribuição de rendimentos não representa nem deve ser considerado como promessa. Ok. Então ele fala que essa projeção, esse guidance de 84 nos próximos 3 meses, é levando em consideração o recorrente e também os resultados acumulados. Você vê que estava no relatório passado 34 e agora foi para 30. Então eles já usaram 4 centavos, tá? Foi os 4 centavos que aumentou. Então é bem interessante, tá? Você notar que não tem nada demais por enquanto. O recorrente deles é provavelmente 8 centavos mesmo, mas eles sempre estão tendo um ganho de capital, alguma coisa ali que está destravando um pouco de valor, e ele geralmente faz um pouco de reserva e ao longo do tempo ele vai distribuindo. Então está sendo bem interessante essa forma de gerir, né? Outro que subiu também um pouquinho foi o INRD. Esse aqui eu coloquei porque quando você vê o gráfico chama a atenção porque ele deu uma subida interessante, né? Então ele em dezembro ele pagou 59 centavos, depois 60, 61, 62, 63, e eu achei interessante, fui dar uma olhada nele, né? Esse INRD é um fundo de investimento imobiliário residencial do Inter, tá? Do Inter Asset, né? Da parte do Inter que faz gestão, né? Então, mas é ligado ao Inter também, né? Então, eu sempre gostei desse fundo, eu sempre quis ter uma exposição ao setor residencial. Eles são um fundo bem pequeno, tá? Mas que me agrada. A gestão já, em alguns momentos, ela fez um desconto em relação à taxa, tá? Taxa de gestão. Então, eles parecem sempre bem alinhados com o cotista. Vamos lá. O que eu achei interessante deles? A receita bruta foi de 1,5 milhões, recorde, refletindo a alta ocupação do portfólio que superou 93% em março. O resultado caixa foi de 744 mil e o resultado distribuído do fundo foi de 712 mil. Então, é normal ele ter subido um pouquinho mesmo, porque realmente foi uma receita bruta recorde, tá? Então, normal. Taxa de ocupação 93%, tá excelente, excelente. E ele sempre está montando uma reservinha agora, tá? Então você vê aqui, não distribuído. Ele sempre está segurando, tá vendo? Em fevereiro ele segurou um pouquinho, em março ele segurou um pouquinho. Então, eu gosto de como a gestão ela tem se comportado, tá? O número de cotistas vem caindo desde julho, normal, tá? Que volume negociado, total do distrato, contratos a serem corrigidos. Cronograma de vencimento é interessante, porque ele vai ter uma renovação forte lá em 2026. Então, por enquanto, provavelmente vai continuar num valor parecido, claro que corrigido pelo IPCA, né? Receita por empreendimento, tem um Inter que é o mais novo deles, por receita. Aqui é por ocupação, o Inter é normal que ele tenha isso aqui. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que como eles tiveram receita recorde, eu estou imaginando que esse do Inter, eles colocaram o valor do aluguel mais para cima, tá? Por isso eu acho que mesmo diminuindo eles conseguiram esse valor. Mas é o que eu estou achando, às vezes foram todos que eles corrigiram, né? Mas aí, infelizmente, eu não consigo saber, tá? Mas esse é o mais novinho deles, tá vendo? Bom, é isso. Então, no INRD, sem novidade também, tá, gente? Clean, 8,91%. Vamos dar uma olhada no Clean. Clean é um fundo middle risk, né? Então, ele pega algumas coisas um pouco mais arriscadas para ter um ganho de capital um pouquinho maior. Ele está com desconto um pouco menor, mas ele está pagando muito bem por enquanto, tá? Você vê a distribuição dele estava 90, 98, R$1 e realmente deu um salto um pouco maior.
Você vê no gráfico, dá para ver isso com mais clareza, né? E vamos ver o relatório gerencial deles. Vamos lá. Comentário do gestor eu achei interessante. Ele fala o seguinte: o governo anunciou a criação do faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, destinado ao financiamento de imóveis de até 500 mil. Empresas do setor de habitação econômica tendem a se beneficiar do avanço dessa proposta, que permitirá a um maior número de famílias acessar o financiamento habitacional do Minha Casa Minha Vida, além de proporcionar maior seletividade na concessão de crédito. A exposição do Clean 11 nesse setor é de 38% do PL. Então eles têm uma exposição bem elevada a residencial destinada à Minha Casa Minha Vida. Em relação aqui à distribuição, ele fala o seguinte: a distribuição do dividendo do Clean referente à competência de março ocorrerá no dia 15/4, no valor de 1,10 por cota, que representa uma rentabilidade, No mesmo período, o IPCA das operações descasamento médio do índice de 12 meses variou 0,16. E isso é meio interessante. Por quê? Em janeiro, a gente teve o IPCA de 0,16. Então, o rendimento dele, na verdade, deveria ser baixo dessa vez. E no próximo de maio, que aí ele vai pegar a inflação de fevereiro, que foi 1,31, é que deveria vir alta. Então, vamos dar uma olhada na DRE. Vamos lá. Olha o que aconteceu. Resultado de CRI. Tá vendo? Deu realmente uma caída. Resultado líquido. Tá vendo? Em dezembro foi maior, janeiro, fevereiro foi maior, março foi bem menor mesmo. Só que a distribuição dele foi bem maior. O que ele fez? Essa aqui é resultado não distribuído acumulado. Então, ele foi somando, então ele foi fazendo alguma reserva e ele utilizou uma boa parte agora. Se você vê, ó, aqui resultado líquido, resultado distribuído, que tem uma diferença. Colocou aqui no resultado não distribuído acumulado. Aqui praticamente não tem diferença, tá vendo? A diferença vai ser nesses últimos 3 números, que é o que modifica aqui. Então, em janeiro ele usou um pouquinho só de reserva. Em fevereiro ele não precisou usar, na verdade ele tirou um pouco. Agora em março ele aumentou o rendimento utilizando essa reserva, provavelmente porque em maio o resultado dele vem maior mesmo, tá? Então ele já tentou dar uma linearizada. Né? É interessante esse movimento, né? Porque não vai ser tão chocante, talvez assim, o valor que ele vai pagar nos próximos meses. Vai ser elevado, provavelmente, tá? Mas ele já começa a fazer uma distribuição agora, né? Um pouco mais elevada, né? Então eu achei bem legal o que a gestão está fazendo, tá? Ele tem aqui o IPCA, né? Um IPCA de aquisição média, né? 9,27, 28 e o CDI 4,37. O CDI é bem salgado, bem elevado. Ele tem só uma pequena parte do CDI, o forte dele mesmo é o IPCA. E os setores dele, realmente, ele tem uma presença bem forte em residencial, corporativo e imobiliário 10%, varejo 9%, assim por diante. Ele tem algumas concentrações, que é bom ficar de olho, mas por enquanto ele tem conseguido resultados bem interessantes. Mas é bom ficar de olho. Se você for investir mesmo, é bom fazer um acompanhamento mais de perto. Então o Clean ele subiu, mas realmente ele usou algumas reservas ali para fazer o pagamento. FGAA ele deu um pulo de 46% no rendimento. Então no mês anterior foi 11 centavos, dessa vez foi quase 17 centavos. Se você ver no gráfico, isso fica bem gritante. É quase 50% a mais, é impressionante. O que aconteceu? Eu não vou entrar muito na questão, porque a maior parte do mercado já sabe. Quando você olha aqui, ele até teve uma valorização, ainda tem um desconto elevado. Quando você vê aqui, você vê 2 pagamentos, que em abril, e aqui você vê também em abril 11 centavos. A diferença é isso aqui, a amortização. E aqui ele explica, vou subir lá em cima, e aqui no começo do relatório gerencial ele já explica aqui. Programa de amortização de até 32,46 milhões como estratégia complementar à recompra.
O que acontece? Esse fundo, há um tempo, ele já tem falado sobre fazer a recompra de ações. Ele já perguntou a CVM e ainda não obteve resposta. Então, uma alternativa que ele encontrou foi fazer a amortização. A amortização, nesse caso aqui, ele está pegando o patrimônio dele e está devolvendo para o cotista. Parece que não é muito lógico, mas o que acontece? Ele está devolvendo o patrimônio no valor patrimonial. Então, ele está devolvendo nesse valor aqui. E o valor que você comprou, né? Se você comprou recentemente, foi 8. Esse é o valor de mercado que ele está. Então, ele está te devolvendo nesse valor aqui. Então, você está tendo um ganho de capital, digamos assim. É bem interessante o que ele está fazendo, tá? Isso permite que o próprio investidor ele possa reinvestir neles. Não é o caso que eu vou fazer, eu não vou reinvestir nele, porque minha exposição nele já está elevada, tá? Mas eu gostei bastante da gestão e do que eles fizeram, do que eles decidiram. Tendo em vista a diferença entre o valor patrimonial e o valor da cota no mercado, eles acharam que esse era a segunda melhor opção, porque a primeira opção, claramente, eles queriam fazer a recompra. Esse aqui é um fundo pequeno, né? E ele tem algumas concentrações, provavelmente também por ser pequeno, tá? Então, ele tem aqui 9,4%, um CDI mais 4, vencimento julho de 2030. Esse aqui eu acho bem elevado, puxado demais isso aqui, mas para julho, porque, por exemplo, esse segundo, ele é até 2032, mas ele só vai até CDI mais 1, menos mal. É pesado, mas não é CDI mais 4, né? Então, se você for investir, eu acho interessante ficar de olho nessas concentrações, tá? E ele tem algumas sobreposições, né? Então, o devedor aqui ele tem, tá vendo? Marca em azul. 5,6 na WD, mais 1,4, mais 1,4 na WD. Ele também tem na Alcoeste 4,8, depois 3,5, 3,5. Então, e 1,5 aqui. Então, ele tem bastante sobreposição que eleva o risco, tá? Porque se uma dessas empresas der problema, uma boa parte da carteira vai sofrer. O que me leva a investir neles é porque eles inicialmente já eram do agro. É diferente de uma XP, por exemplo, que entrou no agro e eu não via ela tendo a expertise para fazer negócios do agronegócio, tá? Então, muitas gestoras, quando os fiagros foram lançados, entraram com fiagros, com produtos fiagros, sem ter provavelmente a expertise que era necessária, tá? Então, por isso eu gosto tanto do FGAA, mas eu sei que tem um risco elevado. E o pior é que eu acho que esse risco ele vai diminuir com o tempo, principalmente se ele conseguir aumentar o fundo. Mas isso vai com o tempo. E agora, infelizmente, não é o momento de eles conseguirem aumentar, né? Tem que esperar a cota voltar, o mercado voltar, olhar para os fiagros, e depois eles conseguirem fazer emissões, né? Então vamos lá, o próximo aqui da lista, VX11. O VX11 ele é um fundo de shoppings passivo também, e realmente você vê que ele deu uma caída nos rendimentos, né? Quando você vê no meu gráfico aqui, realmente foi uma queda significativa. E dessa vez foi 7%. Né? Então foi bem elevado. Foi de 65 para 60 centavos. Vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu. O relatório dele está bem atrasado, infelizmente. Então esse aqui é de fevereiro de 2025. Ele tem alguns imóveis e o desafio principal dele é esse Valinhos aqui, que a taxa de ocupação está 78,34%. Eles têm uma dinâmica de a receita deles não ser muito linear. Você vê aqui que em janeiro ele teve um resultado extraordinário. É normal porque dezembro, final de ano, os shoppings geralmente ganham muito dinheiro, tá? Então é normal. E aí eles distribuíram só 65%. Para ficar mais claro essa oscilação, você consegue ver aqui resultado e rendimento. Então, eles tentam sempre linearizar o rendimento. Então, você vê aqui que ele estava pagando acima do resultado, né? Em algumas vezes, né? Que foi normal. Aqui ele estava pagando mais. Aqui ele pagou menos.
e que ele pagou bem menos. Então, ele tenta sempre fazer essa compensação, tá? Então, infelizmente, até chegar o relatório de abril é bem difícil de saber. Quando a gente vai dando uma olhada na DRE, você vai vendo que em relação ao ano passado ele está tendo um resultado melhor, tá? E assim, eu achei assim, um resultado expressivo, tá? Um resultado expressivo, assim, 15% de variação. No outro a gente teve 6%, no Hortolândia 24%. Quem quiser depois dar uma olhada com calma, que aí você consegue entender o que está aumentando, o que está caindo, tá? E o de Valinhos, que ele tem a maior dificuldade, tá? Ele ainda teve uma melhora de 11%. Então, aos poucos, ele está melhorando operacionalmente. O dele é aguardar, tá? O dele realmente, infelizmente, eu não consigo analisar muita coisa porque é muito atrasado o relatório. Por último, eu só vou comentar também que teve o Vinícius Júnior, que aumentou 15% o resultado dele, foi de 95 centavos para 1,10. Só que eu só vou comentar porque eu vou aos poucos tirando ele da minha carteira, tá? Eu vou aproveitar esse ganho de capital para fazer provavelmente uma exposição maior no FITO ou em algum outro fundo que eu acho que vale a pena. Não é que eu não goste do VCJR, tá? Mas que eu acho que o FITO ele tem um potencial de ganho maior e com um risco relativamente parecido. Não é parecido, eu acho que o FCJR teoricamente até um risco menor, mas eu gostei e vou entrar um pouquinho mais no FITO, tá? Ou em algum outro fundo que eu acho que vale a pena. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente passou pelas principais oscilações de dividendos e eu fiquei muito feliz em relação ao meu gráfico de dividendo, que eu consegui alcançar os R$700. Eu achei que eu não ia alcançar nesse mês, mas no final das contas eu consegui. E aos pouquinhos a gente chega lá, gente. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações quando eu fazer novos vídeos. Eu vou lá que hoje eu estou bem cansado. Uma coisa que eu gosto sempre de falar sempre que você vê um vídeo, sempre pensa o que acrescentou aquele vídeo para você. Teve alguma coisa que acrescentou para você? Se teve, vale a pena sempre você seguir o canal e continuar vendo, tá? Porque tem vídeos, sinceramente, que eu estou assistindo, que eu termino de assistir e fico pensando o que aquele vídeo me ensinou e no final o cara passou 30 minutos falando e não me ensinou muita coisa, tá? O que eu quero passar é um pouco da experiência do investidor e assim, eu não queria esconder, ou melhor, eu queria deixar explícito que, infelizmente, para a pessoa de baixa renda investir, ela tem que investir tempo, tá? Eu estou fazendo, por exemplo, esse vídeo na segunda, eu gravei ontem no domingo e gravei hoje na segunda, para terça-feira eu editar e já postar o vídeo na quarta-feira, tá? Então eu tenho que gastar esse tempinho aqui e de qualquer forma eu iria olhar, entendeu? Então para mim é mais tranquilo gastar esse tempo fazendo isso, mas para eu investir eu tenho que gastar tempo, entendeu? Pelo menos para eu colocar um ativo dentro de carteira, eu tenho que olhar com calma, tenho que analisar. Uma vez dentro da carteira, dá para você, talvez, encurtar um pouco, ou melhor, dá para você otimizar talvez o seu tempo, lendo a cada 3 meses, a cada 3 meses eu acho que está ótimo. Um relatório gerencial, dá para você olhar sempre que sai algum fato relevante. Então tem alguns caminhos para você encurtar e você otimizar o seu tempo gasto. Mas, querendo ou não, é um tempo que você vai precisar gastar, tá? Espero, como eu disse, que tenha acrescentado para vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. E eu fico por aqui, tá, gente? Um ótimo dia e vamos que vamos. Tchau!